Muito boa tarde para você ligado na tela da Band, também no YouTube da Band TV Rio. Estamos chegando com os donos da bola nessa terça-feira. Essa terça-feira, para lá de especial. Tem a vitória do Vasco ontem contra o Boa Vista em São Januário. Eu falei neste programa, Pedro Raul vai ultrapassar os 30 gols na temporada. Ontem ele já deixou dele. Tem a cada jogo uma participação direta em gol. Eu falei isso aqui e eu volto a afirmar. Pedro Raul vai ultrapassar os 30 gols na temporada. E aí, essa rapaziada que senta aí, ó, que debochou, que falou, não sei, vai me dar razão. Vamos falar, é claro, muito do Flamengo hoje, um jogo importantíssimo, um jogo que dá pra dizer um verdadeiro divisor de águas na temporada. Se vencer e conquistar o título, o Vitor Pereira fica tranquilinho, relaxado, sem tanta pressão, mas se não vencer, meu amigo, aí vai ter que ficar de ouvidos bem abertos, porque a corneta, ela vai ser muito grande. Vamos falar muito do Botafogo também, que tem a situação do Tiquinho. Pode ser que ele fique afastado por um longo período. Tem também a coletiva do Luiz Castro, que reclamou bastante lá da estrutura lá de Brasília. E é claro, vamos falar do Fluminense. Tem Marcelo, que participou de uma live, foi apresentado agora de forma oficial, ainda não presencialmente, mas virtualmente, ou seja, muita coisa pra gente falar aqui dentro dos donos da bola. E hoje eu estou com eles. Eu não vou chegar não, porque tá um pouco longe de mim e eu tô com medo de me lesionar. Que isso, cara? É, porque não tá, entendeu? Eu tô voltando ainda os exercícios, então Entendi. A situação lá não tá muito boa. O treino de perna tá falhando. Recuperando o carnaval ainda, né? É, mais ou menos, né? A gente não tá habituado com esse ritmo. Tudo bem, Gordura? Tudo certo, irmão. Boa tarde pra você. Lidton, um prazer estar aqui com você de novo. Boa tarde pra todo mundo que tá em casa. Hoje é um dia especial, né? Dia de decisão sempre um pouco diferente, sempre gera muita expectativa do torcedor. A gente tem muita coisa pra falar. Flamengo em campo hoje contra o Del Valle, acho que é uma partida muito importante pelo que você disse. O Flamengo precisa melhorar esse poder de decisão, porque no início de temporada já decepcionou em 2 competições que tinha que fazer valer esse poder de decisão na Supercopa contra o Palmeiras e no Mundial acabando caindo para o Al Hilal. Então hoje é fundamental o Flamengo, talvez não jogar bem, mas sair com o título para poder dar uma respirada, dar uma aliviada, amenizar a pressão e mostrar que esse time continua sim sendo decisivo. É isso aí. João Lidton, tudo bem? No momento que a gente tem a enquete aqui na tela, quem leva a Recopa, Flamengo ou Del Valle, então já pode começar por você, João. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Igor. Então, leva o Flamengo. Acho que por questão de ser o favorito mesmo, eu sei que tem uma vantagem a ser revertida de 1-0, mas uma vantagem que poderia ter sido maior se o time lá do Equador, o time de Quito, o Independente Del Valle, tivesse aproveitado isso lá na altitude e não aproveitou. Então 1-0 saiu barato para o Flamengo e diante do seu torcedor, com a casa cheia, com a torcida do Flamengo empurrando e com a necessidade de uma resposta dentro de campo, ainda mais depois do clássico, onde os meninos mostraram muita raça, muita vontade, eu tenho certeza que o time do Flamengo hoje vai ter uma entrega acima do que vinha entregando, principalmente em relação à primeira partida. Por isso, quem leva a Recopa é o rubro-negro, é o Flamengo. É isso aí, é isso que todos nós desejamos aqui no Rio de Janeiro e também espalhados pelo Brasil, muitos rubro-negros. A gente vai falar de Flamengo daqui a pouquinho, vamos entrar muito nesse tema, até porque tem gente voltando para o time titular do Flamengo, tem jogador que era titular, que provavelmente vai começar no banco de reservas. A gente vai trazer todos os detalhes desse Flamengo Independente Del Valle para vocês daqui a pouco, porque agora a gente tem que falar de quem jogou ontem, de quem venceu ontem. E você esteve lá, não é mesmo, Igor Dorilho? Estive lá em São Januário acompanhando essa partida. Você falou do Pedro Raul aqui no início da semana e ontem ele fez valer essa sua aposta, marcou 2 vezes. O Vasco passou com tranquilidade sobre o Boa Vista. Vamos ver como foi essa partida. No camarote, presença VIP. Voltando para casa, o garoto Andrei tirou foto com torcedores e assistiu a partida. Logo no início, ele viu o Boa Vista balançar a rede com o Marquinhos, mas o atacante estava impedido. Depois disso, só deu Vasco no primeiro tempo. Aos 9 minutos, Alex Teixeira roubou a bola no campo de ataque e tocou para Pedro Raul, que ajeitou o corpo e finalizou no cantinho para abrir o placar. Puma Rodrigues cruzou e Alex Teixeira quase ampliou de cabeça. Dentro da área, Jair serviu Gabriel Peck, que chutou para fora. Depois foi a vez de Peck achar Puma Rodrigues. O uruguaio parou na trave. E já aos 42 minutos, Alex Teixeira tabelou com Pedro Raul e teve que finalizar 2 vezes para deixar o dele.
Mesmo com a vantagem no placar, o Vasco voltou indo para cima no segundo tempo. Mas o Boa Vista também passou a chegar, até que Jair saiu jogando errado. Rian roubou, carregou e bateu. Léo Jardim deu rebote e Di Maria diminuiu. Quando a partida parecia que ficaria nervosa, Nenê cruzou, Eguinaldo desviou e Puma Rodrigues completou para fazer o gol do alívio. O Cruz Maltino queria mais. A defesa do Boa Vista bateu cabeça e Pedro Raul apareceu para fazer o segundo dele no jogo. Vandinho ainda perdeu essa chance incrível antes do apito final. Com a vitória, o Vasco pulou da 5ª para a 3ª posição e entrou na zona de classificação para as semifinais do Campeonato Carioca a 2 rodadas do fim da Taça Guanabara. Um bom resultado, a gente precisava desse resultado para subir na tabela de classificação, para poder passar 2 adversários diretos, para poder se manter na briga. Isso, sem dúvida, foi o mais importante. No domingo, tem clássico contra o Flamengo no Maracanã e a torcida já deu o recado. Sí, sí, lo tengo claro. Obviamente se sigue mucho el fútbol de Brasil en Uruguay y bueno, obviamente que los clásicos son para ganarlo, quizás no tanto jugarlo, pero obviamente si se puede jugar y ganar, mejor. É uma oportunidade que a gente tem de enfrentar um grande adversário e aí, como eu falei anteriormente, pela histórica, por tudo que envolve esse clássico, é um jogo que todos querem jogar, que a torcida vai fazer a sua festa e que a gente tem que entrar para fazer de todo o possível para tentar vencer e dar esse presente para o torcedor. Eu ouvi ali correto mesmo? Estava legendado correto ali? Era aquilo mesmo? Chamou. Chamou, né? O Urubu pode esperar esse negócio, né? Isso foi antes do jogo acabar, acho que estava 2 ou 3-1 para o Vasco, a torcida do Vasco já estava cantando ali, esperando pelo clássico contra o Flamengo. O Vasco vai ter o 3º clássico, né? Perdeu para o Fluminense jogando bem, ganhou do Botafogo com autoridade, aquele jogo que teve 2 jogadores a mais, e agora tem o Flamengo pela frente. Foi até a pergunta que eu fiz para o Barbieri na coletiva, se poderia ser um clássico de afirmação para realmente mostrar que o Vasco está conseguindo sim competir nesse nível de exigência, né? Contra times de maior investimento, como Flamengo, Botafogo e Fluminense. Ele ficou pensando um tempinho ali e depois respondeu que não pensa exatamente dessa forma, mas claro que é um jogo diferente, com uma história diferente, que seria muito bom se o Vasco vencesse para poder dar o presente para essa torcida, que está muito esperançosa. Ontem eu pude ver assim, em São Januário, a gente acompanhou o Vasco durante muito tempo, nas últimas 2 temporadas. Você ia para São Januário e já via um clima mais pesado, de tensão, porque o torcedor já não ia esperando um bom desempenho. Só queria sair de lá com os 3 pontos e muitas vezes não saía. A gente via um clima pesado realmente em São Januário. E agora parece que a torcida está voltando a sorrir, assim, com esse time do Vasco, que apesar do nível de exigência estar sendo baixo, com Boa Vista, que por exemplo é a lanterna do Campeonato Carioca, é isso que ele tem que fazer. Atropelar, passar por cima, não dar chances. Foi isso que o Vasco fez. Eu acho que está sendo construído um caminho interessante pelo Barbieri e com esses jogadores que o Vasco tem colocado em campo. E antes do Lidton responder, eu só quero te lembrar uma coisa, vou até andar aqui um pouquinho. Você que está em casa, domingo, Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo. Você sabe onde é que você vai assistir esse jogo? Você sabe, Igor? Eu sei. Você sabe, João? Eu sei também. Eu também sei. Nesse canal aqui, na TV Bandeirantes. Então se liga, se orienta. Valeu, meu chapa? E aí, João? E é legal, né, Flávio e Dorileu, ver a torcida do Vasco fazendo essa provocação que é na bola, super sadia, Urubu, pode esperar. Há quanto tempo o torcedor do Vasco, vamos ser sinceros, pode não dar em nada, pode ser até que venha a perder o jogo e tal, mas há quanto tempo o torcedor do Vasco não liga a TV diante de um clássico contra o Flamengo com a esperança de que pode ganhar o jogo? E o Vasco pode ganhar o jogo, porque ele está com um time organizado, como disse o Igor, um time que começa a ter uma identidade Barbieri de jogar, um time que tem variações de jogadas. Ele joga muito bem pelos lados, com os 2 laterais, com o Piton e com o Puma. O que o Puma está jogando nesse início de temporada é brincadeira. Foi até um pecado aquela bola dele ter pegado na trave. Depois ele é premiado com o gol e aí ficou na balança positiva para ele. Mas tem as variações das jogadas pelos lados, tem o Alex Teixeira criando muito por dentro e fazendo com que o torcedor do Vasco peça o Nenê só no segundo tempo.
Né? Ontem teve, né? Ontem, no meio do segundo tempo, uma galera começou a cantar Nê, e a outra galera começou a puxar Teixeira. A gente até brincou, ficou um Neixeira ali na bancada. Neixeira! Se pudesse os dois se juntarem e fazer um jogador, né? A fusão, né? Pois é. E é mais ou menos isso, cara. Porque o Alex Teixeira, se a gente parar pra pensar, por um triz, Flávio, ele não saiu do Vasco. Por muito pouco ele foi jogar no Corinthians, o Corinthians tinha muito interesse nele. Convenhamos, ele não fez uma boa Série B pelo Vasco. Não. O Igor estava lá na maioria dos jogos em São Januário. A torcida do Vasco não estava com paciência para ele. Então parecia que o ciclo dele tinha se encerrado. Só que a gente lembra, tem um período de adaptação nesse retorno ao futebol brasileiro. E hoje ele participa ativamente na criação das jogadas. Por dentro, ele também fica variando, trocando pelo lado esquerdo. Isso é muito interessante com o Eric, ou seja, é um jogador que tem várias valências positivas que vão acrescentar esse time do Vasco. E está casando lá na frente com o Pedro Raul. O Pedro Raul ainda pode entregar mais do que vem entregando, a gente sabe disso, mas já foi um jogo muito melhor do que contra o Trem do atacante Cosmaltino. Nos dois primeiros gols, justamente foi essa dupla, né? Exatamente. No primeiro, inclusive, o Alex Teixeira rouba a bola no campo de ataque, serve o Pedro Raul ajeita o corpo e bate pro gol. E no segundo gol foi o contrário. O Alex Teixeira dá pro Pedro Raul, dele rouba a bola, rola pro Pedro Raul ajeita o corpo de primeira. Ele nem domina a bola, só ajeita o corpo e bate. Essa dupla tá funcionando, cara. E assim, a gente vê um Vasco e um torcedor do Vasco hoje na rua, feliz vestindo a camisa do Vasco e confiante para o Clássico. Se vai ganhar, é uma outra coisa que você vai ver na tela da Band. Mas a questão é, o cara vai comprar o ingresso, vai lotar o lado dele. Já lotava quando não acreditava. Imagina agora o que essa torcida do Vasco vai fazer no Maracanã em relação a esse jogo contra o Flamengo. Tem tudo para ser um dos melhores jogos do Campeonato Carioca, pelo menos da primeira fase. É isso, a gente não sabe como o Flamengo vai chegar, né? Porque depende muito do jogo de hoje, mas o que eu acho muito legal, vocês citaram aí o Pedro Raul, vocês falaram sobre o Alex Teixeira e também sobre o Pumita individualmente, mas eu acho que o coletivo do Vasco hoje está se tornando muito forte. Tudo bem que a gente tem que levar em consideração que o adversário era o Boa Vista, o lanterna do campeonato estadual, não ganhou no campeonato ainda. Tudo isso a gente leva em consideração, mas é inegável como esse time tem uma cara. E essa cara é a cara do Maurício Barbieri. O que me chama muita atenção é como a pressão do Vasco, quando perde a bola no campo de ataque, ela é imediata. Perdeu, pressionou, roubou, pum. Assim saiu o gol do Alex Teixeira. E de jogadores que você pode... O Alex Teixeira já é um cara que mais experiente, mas você vê, se doando o tempo inteiro em campo. Eu acho que vocês falaram sobre a adaptação dele. Não é fácil você sair garoto daqui do Brasil, ficar sua vida inteira jogando lá fora e já voltar numa outra fase da sua carreira, uma outra fase da sua vida, uma outra fase do clube. Tudo isso influencia. Hoje não. Hoje o Vasco se tornou um futebol, um clube estruturado, um time cada vez mais organizado e isso, óbvio, que vai fazer com que os jogadores que têm qualidade dentro do seu grupo sobressaiam. Caso do Pedro Raul e principalmente do Alex Teixeira nesse início de temporada. Então acho que os pontos positivos do Vasco nesse início são muito maiores do que os negativos. Porque tá dando gosto de ver esse Vasco jogar um jogo pra frente, ofensivo, sem deixar o adversário respirar. Sabe quando tinha sido o último gol do Alex Teixeira em São Januário? Não. 2009. Meu Deus. Caramba. Na primeira passagem, você falou sobre sair garoto do Vasco, eu lembrei desse dado. O último gol dele em São Januário tinha sido em 2009, porque no ano passado ele até marcou pelo Vasco, mas longe do Rio de Janeiro. Foi o gol do Operário. Exatamente, na batalha. Fundamental, inclusive. Fundamental o gol. Pois é, então, ele voltou a marcar depois de muito tempo, ele foi lá, comemorou com a torcida, foi bacana ver essa conexão dele novamente com a torcida do Vasco. E eu concordo exatamente com o que você disse. É um padrão muito bem estabelecido já pelo Barbieri. Essa pressão pós-perda no campo de ataque funcionando muito bem. Assim sai o primeiro gol. Eu acho que ofensivamente o Vasco tem criado bastante, principalmente pelos lados. Cria por dentro também. Ontem até o gol do Alex Teixeira sai por dentro, mas cria principalmente pelas laterais. Eu acho que o que precisa mais ser testado nesse time do Vasco ainda é a defesa. Porque se a gente for olhar para trás aqui, até agora, o único jogo que a defesa do Vasco foi realmente testada foi contra o Fluminense. Com o Botafogo, apesar de ser um clássico, o Vasco teve superioridade numérica o tempo todo. Então não foi um jogo que a defesa precisou trabalhar tanto. Eu acho que nessa partida contra o Flamengo, a gente vai ver a defesa do Vasco trabalhando um pouco mais. E aí a gente vai ver se a defesa está tão bem trabalhada quanto o ataque vem mostrando estar. Ontem muita gente, inclusive, achou que foi falha do Léo Jardim nesse lance. É algo que a gente vai discutir aqui. O Miranda também marca bobeira, ele está na frente do atacante. Mas a grande falha desse lance é do Jair. Sem dúvida. Começa lá, né? Na saída de bola, ele tem um erro de displicência, um pouco de displicência ali, que aconteceu, inclusive,
com o Rodrigo no clássico contra o Fluminense. Sim. É a segunda vez que a cabeça da área do Vasco erra numa saída de bola, uma bola boba, uma bola fácil, não é um passe difícil, e aí custa um gol, tem que tomar bastante. Esse gol é uma atrapalhada. Não, esse gol é, os dois zagueiros cena de trapalhões, pô. Não, costuma dizer, bateu cabeça, mas esse aí bateu cabeça de verdade. Literalmente. O cara fica até caído ali, ó, no E atendimento. o chute do Pedro Raul exatamente, também cara. é uma Eu acho que se o atrapalhada. Pedro Raul acerta o chute, o goleiro pega. É possível. Mas como ele meio que não pegou, ele pegou um pouquinho aqui, né? A bola acabou que foi reta. Mas outro elemento importante, a gente viu ali o Pumita falando no seu VT, o Dorileu. O primeiro gol dele, eu acho que premia essa boa temporada que ele está fazendo pelo Vasco, esse bom início, né? Já estava merecendo. Claro que a gente tem que ter cuidado na hora de avaliar, porque ainda é um recorte muito pequeno, né? Sim. O início de temporada, contra adversários ainda não tão fortes, mas o que mostrou até aqui o Puma Rodrigues é para ficar empolgado, sim. Ele já, assim, acho que não só ele, como o Piton também. Acho que o Vasco, Sim. se eles continuarem apresentando o que eles vêm mostrando até aqui, o Vasco está muito bem servido de lateral, e não só para essa temporada, porque os dois são novos e vêm com contratos longos. Então o Vasco estaria muito bem servido para algumas temporadas. E é curioso porque no domingo o Pumita vai reencontrar alguns companheiros de seleção, né? Ele foi até perguntado sobre isso depois do jogo. Tem o Varela e o Arrascaeta do Flamengo. A Varela, inclusive, concorrente de posição na seleção. Ele falou, aquela resposta padrão, né? A gente é amigo e tal, mas dentro de campo cada um vai defender seu lado. Mas vai ser uma batalha ali de uruguaios num clássico entre Flamengo e Vasco. E aí, João Lidton, dá pra dizer que o Pumita é um dos destaques do Vasco nesse início? Sem dúvida. E mérito do Maurício Barbieri. Sim. Foi ele que pediu o Puma Rodrigues, né? Por ter enfrentado ele em competições sul-americanas, né? Enfim, Libertadores. Jogador que foi um achado. Vou te falar, um achado. Quem de nós aqui, sejamos sinceros, olhava pro Puma Rodrigues e falava, pô, tá aí um bom lateral. Eu vou ser sincero, não acompanhava o trabalho do Puma, a não ser alguns jogos de Libertadores. E mesmo assim não tive esse olhar clínico que o Barbieri teve. Então, parabéns, mérito dele, da galera do scout do Vasco também, que comprou a ideia. O Vasco da Gama dando liberdade para o Maurício Barbieri trabalhar. E ele está sobrando. Hoje é fácil se a gente fosse treinador do Uruguai hoje, quem seria o lateral direito titular? Pumita. Não seria o Varela. Sem dúvida. O Puma estaria na frente dele. Então faz um belo campeonato, como o Dorileu falou. O recorte é pequeno? É pequeno. Mas está cumprindo o que se espera. A mesma coisa vale para o Vasco. Ah, mas era o Boa Vista. Amassa. É o Boa Vista? Amassa. Não passa calor. Até passou um semizinho ali no início do segundo tempo, que nem precisava. Mas tá bom, tá na conta. Mas é isso, não pode dar mole. E o Pumita tá sendo um belo nome desse time do Vasco. Destaque. E pra gente... Pode falar. Não, queria dar só mais um destaque, porque a gente falou sobre o erro do Jair. Sim. E para não parecer oportunista, eu quero falar um pouco do que o Jair vem jogando. Bola, muita bola. Muita bola no Vasco. Ele, apesar de ter errado ontem, assim, ele é um jogador... Aquele cara que, quando foi contratado, a gente tinha certeza que ia dar certo. Não tinha como dar errado. Isso. A torcida do Atlético até hoje não sabe como. Apesar de estar um pouco desgastada a relação dele com a torcida do Atlético, até hoje eu vejo muito atleticano sem entender porque ele foi liberado, já que era um jogador que vinha sendo titular há várias temporadas. E assim, é um cara que tomou conta do meio-campo do Vasco. Ontem errou. Falta de concentração, talvez, um 2-0, início do segundo tempo. Já um pouco mais relaxado. Mas para não parecer oportunista, eu tenho certeza que o Jair vai ser um dos principais jogadores do Vasco na temporada, se não o principal. A gente vai falar muito do Jair durante o ano, porque o que ele joga a bola, o que ele cria de oportunidade, aparece para finalizar na frente, leva essa bola da defesa para o ataque, enfim, é um meio-campo ali, como todo treinador gosta de ter atualmente, completo, que marca, sai para jogar, tem bom passe, boa finalização. Pisa na área. Ele chega lá. Ontem deu mole, mas para mim é um jogadoraço, talvez seja a melhor contratação que o Vasco tenha feito nessa temporada. Uma página do Vasco até botou assim, você já foi hoje deixar o seu muito obrigado pro Atlético Mineiro por ter liberado o Jair? Porque é isso, ele já caiu nas graças da torcida, a gente fica numa expectativa muito grande, a gente bateu até esse papo ontem, né, com o GV aqui, Flávio, em relação a como o Jair vai jogar com a chegada do Andrei, que pode mudar o jeito dele jogar. Mas por isso, inclusive, que ontem eu falei que mudaria o esquema para não mexer na peça do Jair, porque o Jair vai bem demais. O Andrei vai acrescentar também nessa questão do, como gostam de falar os Enzos, box to box, né? Pisar na área. Então é um baita destaque, estou com vocês demais. E foi só um vacilo, um erro que ele cometeu, que faz parte, é do jogo. Rapidinho, o Barbieri ontem na coletiva falou sobre o Andrei. Aí perguntaram sobre a quantidade de jogos, né? Já que são poucos jogos que o Andrei vai poder fazer pelo Vasco. Ele falou, bom, todo treinador ia querer ter o Andrei no seu time. O que a gente não pode fazer é criar uma Andrei dependência. Sim. Porque depois que a gente sabe que ele vai ficar pouco. E depois que ele sair, a gente tem que ter um time pronto para se jogar sem ele.
a gente não pode criar uma Andrei dependência sabendo que ele vai sair logo em breve. Sem dúvida nenhuma. A gente está vendo aí as imagens do Andrei ontem lá em um dos camarotes de São Januário. O Igor Dorelhão, inclusive, fez um dos vídeos lá da saída do Andrei de São Januário. Ainda não foi oficializado, é verdade, mas isso vai acontecer muito provavelmente nos próximos dias. E vocês falavam do Jair aí, eu ia fazer até uma comparação. Eu acho que o Jair vai ser esse ano o que o Andrei foi ano passado. Eu acho que o Jair vai ser o equilíbrio desse time do Vasco. Quando o Jair for bem, o Vasco vai bem. Quando o Jair não estiver bem, pode ser que o Vasco não consiga ter uma engrenagem muito boa, principalmente naquela região do meio-campo que o Jair domina. Agora, se você, Dorel, você não estava aqui ontem com a gente, nem comigo, nem com o GV, nem com o Lidton. Se você fosse o Barbieri, onde é que jogaria o Andrei? Cara, eu acho que o Barbieri durante muito tempo jogou no Bragantino sem um camisa 10 e com 2 camisas 8, né? Um cara mais preso e 2 8s saindo. Eu faria isso. Eu botaria o Andrei com o Jair, com liberdade e colocaria alguém para ficar ali à frente da zaga. Aí pode ser o Rodrigo, pode ser alguém que venha a chegar. Luca, né? De Luca também. Eu deixaria os dois com liberdade para chegar na frente e abriria a mão daquele teórico ou clássico camisa 10, que aí no caso seria o Alex Teixeira. Pô, mas será, cara? Como é que tira o Alex Teixeira agora? Mas aí você jogaria o Alex Teixeira pra ponta, então? É uma possibilidade. Porque é o Eric que tá jogando lá pelo lado esquerdo. O Eric tá jogando lá. Eu continuo batendo a tecla da mudança do esquema, cara. Pra você ter isso que você tá falando, os dois volantes pisando na área, sendo protegidos por um cabeça de área, mas manteria um meia ali na frente deles e tiraria os pontas para jogar com 2 atacantes, Pedro Raul e um jogador rápido, que pode ser ou o Peck ou o Eric. Porque esse time do Vasco a gente tem visto nesse início de temporada a força que tem pelos lados, né? Pelas laterais, jogadas de profundidade, linha de fundo. Não é um jogo muito por dentro. Ontem a gente conseguiu ver isso, em alguns momentos. Mas não vai perder isso não, Fábio, por causa dos laterais. Porque se você... exatamente os laterais deles. Exato, o Jair vai conseguir apoiar aqui pela direita ou pela esquerda, vai depender de como o Maurício vai querer botar esse losango. Mas ele vai ter os dois volantes triangulando com os laterais que passam muito, o Piton passa demais, o Puma passa demais. O Vasco não vai perder os flancos por causa do Pedro Raul. Porque eu acho que é importante manter o jeito de jogar. Pode mudar o esquema, mas o jeito de jogar para o Pedro Raul. E o Maurício Barbieri não tem vergonha nenhuma de falar que ele montou sim um time para o Pedro Raul se destacar. E o Vasco que ganha com isso, porque o vice-artilheiro do ano passado realmente tem que fazer isso. E só uma coisa aqui pra vocês, tá? 6 gols já do Pedro Raul na temporada, tá bom? 6. Segura aí, porque vai vir mais, tá? A gente tem a classificação do Carioca pra colocar pra vocês aqui. Agora, meu amigo, a vitória do Vasco ontem tirou o Botafogo, embolou, né? Temos lá o Flamengo já classificado primeiro, 23 pontos. Fluminense segundo, virtualmente classificado com 19. O Vasco pulou para a terceira colocação com 17, Volta Redonda é o quarto com 16, mesma pontuação do Botafogo. Ou seja, a semifinal do Campeonato Carioca entre os 5 aqui primeiros, sem dúvida nenhuma. O Audax venceu ontem também, pulou, até passou o Bangu. Aí aqui na segunda página, Bangu, Nova Iguaçu, Madureira Portuguesa e Resende Boa Vista ali brigando para ver quem é que permanece na Série A. Essa briga aqui tá um pouco complicada. Ninguém quer ganhar. Ninguém quer ganhar. Assim, acho que desde já tem umas 4 rodadas assim. Então, pelo jeito, vamos ver se vai continuar dessa maneira. Mas essa vitória do Vasco ontem foi o dever de casa, é claro, mas joga uma pressão para cima do Botafogo, né? Joga uma pressão, mas eu acho que está muito igual ali para Vasco, Volta Redonda e Botafogo. Por quê? Apesar do Vasco ter um ponto a mais que Volta Redonda e Botafogo, o Vasco ainda tem um clássico pela frente contra o Flamengo. Isso. Então, acho que isso dá um peso a mais para a tabela do Vasco, sem dúvidas. E o Botafogo e o Volta Redonda tem pela frente 2 times de menor investimento. Para o Botafogo, um deles é o Resende, inclusive, que vem muito mal das pernas. Então, assim, se o Botafogo fizer a parte dele e vencer os 2 jogos que restam contra os times de menor investimento, o Vasco passa a ter que pontuar contra o Flamengo. Então, acho que vai depender muito do que o Vasco vai arranjar no Clássico, claro, levando em conta que o Botafogo não vai tropeçar diante de um dos 2 times de menor investimento, que é o Resende e a Portuguesa, isso, que estão lá embaixo. Isso. E tem o Volta Redonda nessa história também, né? E o Volta Redonda, engraçado, eu estava vendo a tabela do Volta Redonda, foi um pouco ingrata nessa reta final, porque os últimos 3 jogos de Volta Redonda fora de casa. Bangu, Moça Bonita, Madureira, Conselheiro Galvão e fecha contra o Boa Vista em Bacaxá. Teoricamente, o jogo contra o Boa Vista em Bacaxá,
poderia ser um jogo mais tranquilo em virtude da situação do Boa Vista. Pode chegar já até rebaixado, dependendo da situação. Mas também não. Pode chegar com o Boa Vista precisando vencer. Tem a questão da malinha também, que a gente sabe que acontece no futebol. Então, assim, pro Volta Redonda, é claro, se fizer o dever de casa, tá dentro. Mas a tabela foi um pouco ingrata. O Botafogo pega Resende e Portuguesa, né? E não necessariamente Volta Redonda tá dentro, se fizer o dever de casa. Porque precisa tá tem um saldo, né? Por exemplo, se o Botafogo, na próxima rodada, vence por 3-1... Não, vamos lá, 4-2 e Volta Redonda vence por 2-0, o Botafogo passa Volta Redonda. Então tá muito apertado ali entre Botafogo e Volta Redonda. Eu acho que entre esses três aí tudo pode acontecer. E até o Fluminense ainda pode ficar de fora, claro que é mais difícil. O Fluminense precisaria não vencer do Bangu no próximo sábado. Jogo, aliás, aqui na tela da Band. Estaremos lá em Brasília. E depois tem um clássico contra o Flamengo. Na última rodada. Pois é, então assim, apesar, até o Fluminense, o único garantido mesmo é o Flamengo. O Fluminense está muito encaminhado, mas eu acho que de Vasco a Botafogo ali, tudo pode acontecer. Vamos ver, mas olha, você vê que essas últimas rodadas... o clássico Flamengo e Vasco ganhou um peso tão grande que o Vasco não pode empatar. Se ele empata, ele vai a 18. Volta Redonda e Botafogo vencendo seus jogos, ultrapassa o Vasco, vão a 19. Então, ao Vasco só interessa vencer o Flamengo no Maracanã. E é engraçado porque o Vasco, a produção acaba de me dizer que vai entrar em campo depois dos jogos de Volta Redonda. Já sabendo o que vai rolar. Então, mais um motivo para entrar, meu, 220. Esse clássico. Promete. Meu amigo, esse clássico, domingão na tela da Band, você que não tiver a oportunidade, é claro, de estar no Maracanã, é só você ligar aí, meu filho. Liga aí. Minha filha, meu filho, meu tio, minha tia. Pode ligar na tela da Band. Você vai estar vendo, uma constelação na tela da Band. Uma verdadeira constelação. Daqui a pouquinho a gente vai voltar aqui na tela da Band, no YouTube da Band TV Rio também, com mais dos donos da bola. De volta aqui na tela da Band, e é claro, meu amigo, agora é para falar do Malvadão, que hoje pode levantar mais uma taça em sua história. Vai ser a segunda da Recopa, hein? E pela segunda vez no Maracanã, caso o Flamengo vença e consiga reverter tudo que aconteceu lá em Quito, derrota por 1-0. E quem já está no Maracanã é o nosso Thiago Carvalho, nosso homem de ferro. Bota ele na tela pra gente ver como é que ele tá. Será que ele tá sofrendo nesse calor, cara? Tá sol lá fora? Tá muito bastante. Sol? Tá aí, galera, me explica aí como é que ficou a situação. O GV não foi, Flávio tá apresentando. É isso. É exatamente isso. É isso aí, Thiago. É o Bota sol. ele na tela de novo. É o sol. Ainda bem que ele não falou nada. Ainda bem, graças a Deus, cara. Cadê? O Thiago tá pronto? Vamos ter o Thiago agora? Ainda não? Então, beleza. Daqui a pouquinho o Thiago vai voltar. Calma, gente. Aqui ele estaria muito calor, muito quente, muita coisa acontecendo em volta. Você não vai entregar nada pra ele? Pô, vou entregar toda a minha amizade. Toda a minha amizade, amigo Dorineu, tá aqui. Pô. Aceito de bom grado, irmão. Conte comigo. Mas é porque, assim, eu fiquei eu não sabia, cara. Não, eu também não. Se você não sabia, é porque ele falou que ele acordou pensando no Ó, você vê a mensagem, ô Igor, hoje você vai com o Lidton na bancada. Eu falei, não, cara, então tem que presenteá-lo. O cara sempre ajuda a gente, tá lá se desdobrando aqui na Band. É o cara que mais trabalha nessa emissora, é o João Lidton. É verdade. Obrigado. Aí eu falei, não, agora tem que recompensá-lo com uma meia, sei que ele gosta. Fui lá e comprei pra ele. E a minha bermuda? Tua bermuda? É, que tu usou no final de semana, cadê? Não, mas essa aí é só lavar e trazer de volta. E tu sabe que ele queria me entregar a bermuda suja. Falou, não, toma. Eu falei, ele falou, me dá essa bermuda logo. Eu falei, se quiser logo é suja. Não, essa é roupa. Não, a gente vai lavar uma roupinha aqui, calma aí. Que lava literalmente. De fato, tá precisando, né? Mas vamos ver o Marcelo, lateral esquerdo, contratado pelo Fluminense, que inclusive participou de uma live ontem com o Mário Bittencourt, Fred, Ganso, Cano, enfim, muita gente boa. E o Marcelo falou nesta live, vamos acompanhar o Marcelo. Cara, passa um filme na cabeça porque não tô voltando pro Brasil pra jogar, tipo, sei lá, em um time que eu não conhecia ou pra jogar em outro clube. Eu tô voltando pra minha casa. Tudo que eu sei de futebol, a educação que o Fluminense me deu, a vontade de ganhar, tudo eu aprendi em Xerém. Não tô conseguindo dormir muito bem. Não sei, acredito que seja a vontade já tá aí, passa muita coisa na cabeça. Lembro de coisas quando eu tinha 8 anos, quando eu fui para Laranjeira da primeira vez. Eu lembro de coisas com 13, com 12 em Xerém, várias coisas que me, tipo, eu fico pensando ali, né? Tipo,
cara, lembrando disso. E agora, depois de 17 anos, eu tenho a oportunidade, né, e a alegria de poder voltar a jogar no Fluminense. Que eu vou trabalhar, vou me dedicar ao máximo, quero aprender com o time, quero melhorar, quero ajudar, quero ser um exemplo, quero fazer tudo que eu possa fazer para poder botar o Fluminense onde está, que é sempre brigando por títulos. E estou voltando à minha casa. Acredito que não tem a melhor sensação do que você voltar à sua casa e ser bem recebido, né? Então, estou muito, muito feliz, estou agradecido de verdade. Eu falei até com o Neymar, cara. O Neymar falou, vixe, agora então esquece essas duas canhotas. Falei, cara, estou muito, muito feliz de verdade, tá podendo voltar e, né, voltar pelo menos a tocar um pouquinho a bola. Pra ele, né? Pra ele, a seleção tive o privilégio de jogar. Eu não tô ligado nessas coisas, não. Vocês podiam ligar pra ele e pedir pra ele vir também, né? Vamos fazer essa ponte aí, né? Tá aí o Marcelo, alguns dos trechos, né, dessa live com o Marcelo lá no Fluminense, foi muito bacana, e o Mário Bittencourt fazendo um lobby, né? Pedindo pro Marcelo e o Ganso fazerem a ponte com o Neymar, será? Imagina, o Neymar já tinha elogiado o Fluminense do Diniz no ano passado, né? Falou que gostava muito, postou lá no Twitter que gostava muito de ver o Fluminense do Diniz, mas foi legal a gente ver o Marcelo interagindo com ídolos do Fluminense, como o Fred, jogadores marcantes do atual time, o Cano também entrou, foi engraçado que o Cano entrou, falou nada, só faz o L aí, Marcelo. Primeira coisa que ele falou, o Marcelo já fez o L, depois entrou o Ganso, enfim, uma resenha bacana, e o Marcelo mostrou estar em forma ali, né? Pelo menos quando cara. Tirou a camisa ali, botou, pareceu estar em forma. Tomara que chegue realmente em forma Fluminense. Vai ser muito legal ver esse cara jogando aqui no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo Fluminense. Com certeza ser um atrativo, aquele tipo de jogador que você pode até não estar tão animado para o jogo, talvez não seja um momento legal do teu time, talvez não esteja brigando por algo tão grande, mas você vai só para vê-lo. Com a oportunidade de ver esse tipo de cara, como foi o Neymar, como foi o Ronaldinho Gaúcho no Flamengo, como foi o Sidorf no Botafogo. Isso aí. São caras que você vai... Só de você ir pro estádio e vê-lo já vale a pena. Independentemente de resultado, de tabela, esse cara vai ser um cara que já vai valer muito a pena vê-lo jogar aqui no Maracanã. Sem dúvida. Não só no Maracanã. Pelo Brasil. Imagina um Fluminense e Grêmio. Marcelo contra Soares. Só algumas das coisas que a gente vai ter nesse Brasileirão dessa temporada de 2023. Agora sim, bota ele na tela, agora já tá tudo certo, né? Agora já tá sabendo quem é quem, onde quem tá quem. Bota ele na tela, agora sim. Tá muito calor aí, Thiago? Você apareceu aqui falando, me explica aí quem é que tá aí. Já tá tudo certo, já tá sabendo de tudo? Meu amigo, tá muito calor aqui, você não tem noção, tá muito calor. Eu queria hoje estar aí com vocês, sentados aí no ar-condicionado, juro. Mas falando sobre o Flamengo, eu já sei mais ou menos quem tá, quem não tá. A questão é, o jogo de hoje pro Flamengo é considerado um ponto de virada de chave na temporada, né? A temporada não começou como o torcedor esperava. Inclusive, a primeira decepção veio há um mês, cravado, dia 28 de janeiro. Perder a Supercopa do Brasil pro Palmeiras. Depois teve a decepção no Mundial de Clubes, perdeu o primeiro jogo também da Recopa Sul-Americana lá em Quito por 1-0 para o Independente Del Valle. E hoje o Flamengo tenta esse ponto de virada na temporada. Inclusive o Rodrigo Caio falou sobre isso ontem, a gente já vai ouvir o Rodrigo Caio. Fato é, para muita gente, o ano só começa depois do Carnaval, não é mesmo, Flávio Amêndola? Então, quem sabe para o Flamengo essa não seja uma teoria para começar a temporada, visto que o Carnaval terminou na semana passada, terça-feira, quando foi o jogo em Quito, ainda era terça-feira de Carnaval, ainda não tinha passado a quarta-feira de cinzas, e agora que o ano começou, por que não, quem sabe, Flamengo começando o ano com o pé direito, campeão aqui no Maracanã. Vamos ouvir então o que o Rodrigo Caio disse sobre essa possibilidade de virada de chave em 2023. É no momento que a gente muitas vezes está desacreditado, muitas pessoas, o Flamengo está isso, o Flamengo está aquilo, é o momento que a gente volta. Foi o que aconteceu ano passado contra o Atlético Mineiro. Né? Ninguém acreditava, quem acreditava? Nós e a torcida. E o Maracanã foi essencial. Exatamente, isso, né, nós e a torcida, que esteve lá, vibrou, nos ajudou do começo ao fim, mesmo sabendo que era difícil reverter, revertemos e o ano mudou totalmente. O que a gente pede é que eles nos apoiem do começo ao fim, cara, do começo ao fim, que acolhe todos os jogadores que estiverem em campo de uma forma única que só eles sabem fazer, para que a gente possa dar o nosso melhor. Saiba que terão 11 jogadores dentro de campo que vai dar vida, cara. Vai suar sangue para que a gente possa conquistar mais um título.
Bom, então, o Rodrigo Caio citou essa partida contra o Atlético Mineiro do ano passado, né? De 2019 para cá, o Flamengo teve 4 confrontos mata-mata em que saiu perdendo e precisou reverter esse resultado. Em metade deles, ou seja, em 2 desses confrontos, o Flamengo conseguiu sair vitorioso. Contra o Emelec em 2019 e ano passado nesse jogo contra o Atlético Mineiro, em que o Rodrigo Caio considera que foi o ponto de virada de chave de 2022. Bom, é o que o Flamengo pretende fazer aqui hoje de novo e para isso o Vitor Pereira já tem mais ou menos o time que vai levar a campo. O Pedro, que tinha aquelas dores na coxa, treinou durante a semana e deve voltar ao time titular. O Flamengo deve ter aquele ataque poderoso com o quarteto, né? O Everton Ribeiro, o Arrascaeta, o Gabigol e agora com esse retorno do Pedro também em 100% de condições. Já o Gerson, que tinha aquelas dores no tornozelo, ele volta a ficar à disposição também do Vitor Pereira, mas não deve começar no time titular. Isso porque ele não joga desde o dia 15, então o Vitor Pereira deve deixar o Gerson no banco de reservas. A dupla de volantes hoje deve ser o Thiago Maia com o Vidal, fazendo aquela proteção da zaga, né, como o Vitor Pereira já tinha explicado, e no setor defensivo é onde estão as baixas, né? O Léo Pereira e o Felipe Luiz ainda não têm condições de jogo, os dois ainda estão no departamento médico do Flamengo, então o Fabrício Bruno e o Ayrton Lucas são mantidos nesse time titular. Uma baixa de última hora, em que soube agora há pouco saiu os relacionados do Flamengo, é o Eric Pulgar. O Eric Pulgar teve constatada uma lesão no 5º metatarso do pé direito, não tem condições de jogo, inclusive deve passar por esse tratamento, foi uma fratura, então deve ficar um tempo afastado dos gramados, uma baixa de última hora aí para esse time do Flamengo. Vale lembrar também que o Flamengo precisa hoje de uma vitória com 2 gols de vantagem no tempo regulamentar, se quiser ser campeão nos 90 minutos. Caso uma vitória simples do Flamengo leva a partida para a prorrogação, e aí se o empate se mantiver, a decisão vai para os pênaltis. Bom, essas são as informações aqui do Maracanã. Mais tarde, 9h30 da noite, tem Flamengo e Independente Del Valle pela Recopa Sul-Americana. Flávio. Valeu, Tiagão. Bom retorno pra você aí. Cuidado com esse sol aí, rapaz. Entra no carro, pega um ar-condicionado, porque a coisa não tá muito fácil, não. Bom, Pedro de volta, Gerson começando no banco de reservas, Pulgar não é uma opção. Inclusive, ontem ele postou uma foto durante a noite em preto e branco, com mood, uma foto meio cabisbaixo. O pessoal já começou, pô, tá postando uma foto dessa na véspera da final. Calma, ele postou porque ele já sabia que estava lesionado e essa lesão foi confirmada hoje. A gente tem um campinho aqui para mostrar e aí a gente vai falando em cima disso. Desse Flamengo que vai entrar em campo hoje, um jogo importantíssimo, Santos no gol. Aí aquela linha defensiva que a gente já está habituado, Varela na direita, Fabrício Bruno, Davi Luiz e o Ayrton Lucas na esquerda. Aí no meio campo o Thiago Maia ao lado do Arthur Vidal, Everton Ribeiro de um lado, Arrascaeta do outro, e aí na frente Gabigol e Pedro. Esse meio campo aqui pode alterar a forma dele, pode se tornar um losango, pode fazer essa linha de 4 também. São variações do time do Vitor Pereira. Acho que o Flamengo ganha muito com o Pedro, isso eu acho que todos nós vamos concordar aqui. Mas o Gerson teria espaço para começar jogando ou o Vitor faz certo de mantê-lo no banco? Eu acho que o Vitor está preocupado mais com a questão defensiva em deixar o Thiago Maia e não colocar o Gerson. Porque o Thiago Maia, entre Vidal, Thiago Maia e Gerson, é quem mais tem características defensivas no meu modo de ver. Então acho que por isso ele mantém o Thiago Maia. Só que em uma partida que você precisa reverter uma desvantagem final em casa, talvez valesse a pena já correr o risco com o Gerson. Talvez ele faça isso durante o jogo, né? Ali talvez o intervalo ainda está 0-0 ou está 1-0, o Flamengo precisa de mais um gol para não precisar ir para os pênaltis. Aí talvez ele tire o Thiago Maia e coloque o Gerson, porque a gente sabe que assim, do meio para frente o Gerson tem mais a oferecer do que o Thiago Maia, por característica mesmo. E do meio para trás o Thiago Maia já tem mais força que o Gerson. Então acho que a justificativa para o Vitor Pereira começar com o Thiago Maia e não com o Gerson é essa. E aí, João? Eu concordo com o Doreleu, mas não iria com o Gerson não. Apesar da necessidade do resultado, eu concordo com ele em relação ao Thiago Maia ser o cara que vai dar essa consistência defensiva. Tá vendo que a gente não tá nem discutindo o Vidal? Sim. Pela partida que ele fez lá em Quito, não existe a possibilidade de você mexer nessa peça. Seria desprestigiar a boa atuação que ele teve no primeiro jogo da Recopa, então não dá para mexer ali. Acho que ele fez certo, sabia? E até mesmo um recado, não é um recado, mas vamos lá. O Gerson, ele é um baita jogador, craque. Eu diria até que ele é craque, tá? Não tenho medo de exagerar, não. Ele é craque de bola, joga muita bola. Só que ele não voltou como ele saiu do Flamengo. A volta dele está um degrauzinho abaixo do que se espera do Gerson. E eu acho bem bacana o Vitor Pereira ter a coragem de colocar o Gerson no banco de reservas, independente do Gerson ser a negociação
mais valiosa da história do clube. O Flamengo investiu pesado para repatriá-lo, para trazê-lo novamente. Mas o Vitor Pereira teve ali a palavra final e falou, cara, eu vou começar dessa maneira porque eu acho que é a melhor. E eu tô com ele. A única coisa que eu discordo do Vitor nesse campinho nosso é em relação à zaga. O Rodrigo Caio deveria ser titular no jogo de hoje, pelo que ele apresentou diante do Botafogo. Porque contra o Rezende, a grande... não é desculpa, mas o grande argumento era assim, mas é um jogo que não exige tanto, o Rezende não tem uma potência ofensiva tão grande, ele jogou 90 minutos porque é um jogo diferente, era um sábado de carnaval, beleza. Só que contra o Botafogo era um clássico, um jogo pegado, um jogo nervoso, como foi, e ele super deu conta de um bom atacante que é o Tiquinho Soares. Então, não haveria problema nenhum, na minha opinião, de colocar o Rodrigo Caio nesse jogo. Se ele cansasse no intervalo, tivesse, sentir o joelho, não sei se eu tô legal, beleza, vai lá, Fabrício Bruno, pode entrar. A única mudança em relação ao time titular do Vitor Pereira para hoje que eu faria era o Rodrigo Caio. Eu conversei com algumas pessoas do Flamengo em relação ao Rodrigo Caio e todos eles me disseram que o Rodrigo Caio está 100%, ou seja, tem totais condições de atuar. Só que é um jogador que precisa de cuidados em virtude das lesões recorrentes que ele sofre, infelizmente, porque quando joga, todo mundo sabe do potencial dele e enxerga isso, porque fica muito visível. Para você, Dorelio, o Rodrigo poderia começar jogando, merecia uma chance entre os titulares, quem sabe de fazer mais um jogo, de ter mais uma sequência, para quem sabe voltar a ser aquele jogador que ele foi em 2019? Em cima dessa informação que você trouxe sobre ele estar 100%, eu acho que talvez haja um receio de colocá-lo em partidas seguidas, com um intervalo tão curto como foi de sábado para hoje, para terça-feira. Mas, falando sobre a dupla de zaga atual, Fabrício Bruno e Davi Luiz, eu não colocaria o Rodrigo Caio hoje porque, apesar dele ter ido bem contra o Botafogo, ido bem contra o Rezende, o Fabrício Bruno e o Davi Luiz já vêm jogando junto há mais tempo. Tá bom que até em alguns momentos tem falhado algumas vezes, deixado alguns espaços na defesa. O gol do Del Valle, lá na partida de ida, foi um gol que poderia ter saído 2 vezes da mesma maneira, 2 cabeçadas iguais em lances de escanteio. Então, acho que isso também tem a ver não só com a dupla de zaga, mas com o sistema defensivo como um todo. Mas, de qualquer forma, apesar do Rodrigo Caio 100% ser, sim, o melhor zagueiro do elenco do Flamengo, nesse momento, para essa final, eu não faria essa mudança ainda. Eu acho que para a sequência da temporada isso pode acontecer, mas eu não mexeria para essa final. Eu também teria esse receio de colocá-lo em partidas seguidas, com medo de perdê-lo novamente. Porque assim, é complicado a gente falar, até porque a gente não está no dia a dia, né? A gente não tem mais essa facilidade de acompanhar os treinamentos, de acompanhar as atividades, porque desde a pandemia, infelizmente, a imprensa não pode mais ver os treinos. E isso por determinação do clube, dos clubes, dos treinadores, das comissões técnicas. Então, para a gente falar, a gente precisa de um certo embasamento. Eu concordo muito com o Johnny quando ele diz que o Rodrigo é o melhor zagueiro desse elenco, 100%, eu também acho isso. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo esse receio na comissão técnica em colocá-lo. Mas eu acho que, pelo menos ele estando no banco de reservas, é um alento. Se houver qualquer problema com algum dos zagueiros, eu acho que ele vai substituir muito bem quem tiver que substituir. Outra possibilidade que as pessoas falam por aí é em relação ao gol, né? Que o Santos não vem muito bem, alguns problemas, o Matheus Cunha cada vez mais ganhando mais minutos. Teve uma atuação importante contra o Botafogo, aquela bola que ele pega do Matheus Nascimento. Vocês fariam essa alteração para hoje, para terça-feira? Eu acho complicado fazer essa mudança porque o gol é uma posição de muita confiança, né? Eu acho que você tirar o Santos numa final de campeonato, você deixa um recado muito ruim para o Santos. Você não está contando mais com ele para ser titular. E aí você pode perder um goleiro que já mostrou ter muito potencial para o resto da temporada. Perder não em questão física, mas na questão mental, na questão anímica. Então, apesar do Santos não estar vivendo um dos melhores momentos dele, como não está, a gente vê, inclusive nesse gol aí, talvez, se ele tivesse na melhor fase dele, conseguiria ter defendido. O Matheus Cunha está crescendo, mas eu também não mexeria no gol por essa questão. Acho que mexer com o goleiro é sempre um pouco mais complicado. Você tem que ter um motivo mais forte, assim. É que nem o segundo amarelo. Quando você toma um primeiro amarelo, tem um peso menor. O segundo amarelo tem que ser realmente o segundo amarelo. Acho que para você tirar um goleiro, você tem que ter um motivo grande. Não tá dando mais.
tá falhando muito, tem que sair, e o outro tá pegando muito, vamos colocar. Eu acho que ainda não chegou nesse ponto. Não sei se vai chegar. Eu acho que o Santos é um bom goleiro. Eu não sei se vai chegar nesse ponto, mas nesse momento eu não faria essa troca por conta disso. Pra mim é confiança, Lídio. Total, é psicológico, como disse o Dorelhão. Agora, numa hipótese, ele falha hoje à noite, é o segundo amarelo, né? Ah, pode ser. Dependendo da falha também, né? É, porque hoje eu acho que é um jogo crucial. A Recopa Sul-Americana ganhou um peso dentro do Flamengo. Para Santos, para Vitor Pereira, para Varela, para alguns jogadores ali, para a comissão técnica, que não tinha. A Recopa tem uma importância muito grande. É o campeão da Sul-Americana contra o campeão da Libertadores. É bacana, é legal, você ganha um título. Mas não era o principal torneio do Flamengo na temporada. Dos 3 desse início era o que menos tinha importância, né? Mundial, Supercopa e hoje até a Supercopa, que também é um jogo único, mas é o Palmeiras, a rivalidade local e tal, enfim. São as 2 principais potências do futebol brasileiro. Virou a principal competição do Vitor Pereira, por exemplo, do Santos. Esses caras precisam ganhar hoje. Se não ganhar hoje, o Vitor Pereira pode ter o seu caminho fadado ao fracasso e a saída do clube. E o Santos, se falha hoje, na alusão do Dorelhão, na minha opinião, é o segundo amarelo. É aquele assim, pô, amigão, infelizmente não dá mais. Eu bati na madeira, na madeira. Cega aqui, cega aqui, eu bati na madeira. Foi ele que falou. Não, eu bati na madeira antes. Eu bati na madeira. Porque eu vou falar uma coisa aqui. Eu falei lá no nosso Band News na área, na Rádio Band News mais cedo. Hoje é o jogo da virada, como disse o Rodrigo Caio na entrada do Thiago. Hoje é o jogo para o Flamengo vencer bem, se encher de confiança, não só o clube, mas os jogadores principalmente, e o Flamengo engrenar para a temporada de 2023, porque se não ganhar hoje, a situação vai ficar muito complicada, mas vai ganhar. Fica tranquilo, Rubro Negro. Você que está secando aí, ó, é melhor você colocar 2, 3 aí, porque no Maracanã, com 70 mil, a história ela é um pouco mais complicada, hein? Daqui a pouco a gente está de volta, mas antes do intervalo, só um recado, pessoal. O GV, ele teve só uma febre, um resfriado, mas ele está bem, está perfeito, está em casa, está repousando. Amanhã ele está de volta aqui, então fiquem todos tranquilos, tá? Porque ele está tudo bem, está tudo certo com ele, está sendo muito bem cuidado pela Bebel também. Então, amanhã ele estará de volta aqui e tomara que com uma vitória do Malvadão. Não é isso, pessoal? Daqui a pouco a gente está de volta com mais dos Donos da Bola aqui na tela da Band. De volta aqui na tela da Band com mais dos Donos da Bola. A gente ainda está repercutindo muita coisa que aconteceu no final de semana, viu? Inclusive o clássico entre Botafogo e Flamengo lá no Mané Garrincha, lá em Brasília. O Tiquinho Soares deu aquela... Pum. Não foi, né? Não foi nem assim, foi só uma pequenininha, foi quase uma testada no nariz do árbitro Tarcísio Pinheiro Caetano. Ele colocou isso na súmula e a Procuradoria do TJD aqui do Rio de Janeiro ainda vai avaliar o caso antes de apresentar qualquer denúncia, mas ele pode pegar aí 180 dias de gancho, caso ele seja julgado e caso seja dessa forma condenado. Óbvio que é uma situação delicada, é uma situação que não pode haver no futebol, mas você acredita, João Lidton, em uma acusação do STJD e depois uma condenação do Tiquinho? E 180 dias é tempo pra caramba, né? Cara, 180 dias a gente estava fazendo o cálculo, vai bater lá em setembro. O Tiquinho vai ficar de fora das principais competições do Botafogo na temporada, pega aí um bom pedaço do Campeonato Brasileiro, que é geralmente um pedaço definidor. Sim. Que é aquele que você larga em pontuação. Vai perder Sul-Americano, inclusive, também. Inclusive, se o gancho acontecer em 180 dias, o Botafogo vai precisar contratar um camisa número 9 para poder suprir a ausência dele. Só que eu acho que a defesa do Botafogo vai justificar algo como o fato dele não ser um cara reincidente. O Tiquinho não é um cara violento. Não é. Não costuma... A gente viu o último campeonato, sei lá, Tiquinho não foi expulso no último campeonato. E pelo contrário, sempre lances polêmicos ele mantinha muito calma. Tranquilo, só que ele dá pra ver que ele perdeu a cabeça. Ele ficou inflamado ali com o jogo, enfim, e ele perde a cabeça de uma maneira excessiva. Ele tem que sim ser punido. Vi uma galera falando de um jeito como se o juiz fosse culpado. Cara, independente se o juiz errou, a gente não tá nem julgando esse mérito, se o juiz estava certo ou errado na decisão ali de campo. O que não pode é um atleta ferir uma questão de disciplina, ética, inclusive, também,
no sentido de, cara, o juiz, ele é o poder supremo ali dentro do campo e ele tem que respeitar. Sem dúvida nenhuma. Ainda sobre esse clássico, o Luiz Castro falou hoje cedo no CT do Botafogo, fez duras críticas lá à estrutura do Mané Garrincha. Vamos ouvir. Para mim foi uma peça de teatro aquele jogo. Vi a peça de teatro terminar com um penalti sobre o Mateus Nascimento que nem percebi se o VAR avaliou. Comportamentos, era comportamentos. Vi no meio de tudo isto a polícia em determinado momento. Eu até pensei que ia haver, que nós íamos sair do campo e a partir daí a polícia jogaria contra o Flamengo. Porque eu vi tanto polícia entrar em campo, pensei que era uma equipa de 11 que ia jogar. Não venham os mídias, não venham com a parte mental do Botafogo para esconder a arbitragem, para esconder a organização, para esconder uma falta de luz nos balneários inadmissível, para esconder um relevado mal que levou a uma lesão do Patrick de Paula. Não venham esconder com nada. A parte mental do Botafogo não serve de pano para limpar o vidro de um conjunto de sujidade que tem o vidro. Sob a parte da polícia. É realmente uma vergonha. E acho que vocês deviam ter um combate forte sobre isso que se passa. Não somos assassinos, não somos selvagens. O povo brasileiro não é selvagem. Não precisa todo este aparato policial. Ok? Porque, como eu disse, contexto gera comportamentos. Para uma polícia... Quer dizer, eu quero falar com o árbitro e a polícia de choque não me impede-me falar com o árbitro. Foi preciso eu dizer-lhe, ou falo com o árbitro ou leva-me preso. Tenho 50 anos de futebol, foi a primeira vez que apareceu a polícia à minha frente. Quer dizer, foi preciso chegar ao futebol brasileiro. Eu passei no Médio Oriente, passei na Europa, e aqui acontece isto. Porquê? Somos todos um bando de quê? Palavras duras do Luiz Castro, acho que de certa forma corretas, porque foi uma situação muito lamentável, né? A gente viu ele entrando no campo e um batalhão, como ele mesmo disse, parecia que era um time que ia entrar em campo. É inadmissível, né? E assim como vocês disseram do Tiquinho, o Luiz Castro também nem é esse treinador que tem um histórico de partir para cima da arbitragem, de ser expulso constantemente. Puxando aqui na memória, eu só lembro de uma vez que ele foi expulso contra o Internacional no Beira-Rio, naquele jogo que o Botafogo teve um pênalti que bateu na barriga, acabou ganhando depois. Sampaio. Que até, aquele jogo ali também, né? Tudo bem ser expulso. Mas aí tem algumas coisas que até a gente não sabia. Ele reclamou que não tinha luz nos vestiários, por exemplo, que o gramado estava muito ruim e isso teria causado a lesão do Patrick de Paula. E aí dá para entender um pouco da chateação dele, né? Perder um jogador como o Patrick e um estádio sem vestiário para um jogo de Campeonato Carioca não dá, né? Ainda mais num clássico contra o Flamengo. Valeu, amigo Gordor Leu. Tamo junto. Sempre um prazer. Sempre um prazer. Devolve na bermuda, tá bom? Valeu, Lidton. Um abraço. Obrigado. Ó, pessoal, hoje tem decisão do Flamengo, hein? Decisão do Flamengo. Você fica ligado aí que amanhã estaremos de volta com o Getúlio Vargas no comando das picapes. Um beijo a todos. Tchau, tchau.